Acho que a questão é que ela mentiu sobre a discussão da cor da pele de Art e chamou a família real de racista com base em alegações completamente falsas. Tom Bower acabou de conceder uma das entrevistas mais explosivas do ano. E, ao final, a imagem cuidadosamente construída de Meghan Markle estava em frangalhos. Estamos falando de um homem que escreveu 29 livros. Um homem que não se assusta facilmente, não recua e não escreve sobre pessoas de quem gosta. E, neste momento, Tom Bower tem Meghan Markle na mira. E tudo o que ele está dizendo é comprovado por fatos. Netflix fora do ar, Spotify fora do ar, a instituição de caridade falindo, o engarrafamento parado em um depósito, o dinheiro acabando, e esta semana tudo desmoronou de uma vez. Então, preparem-se porque vamos analisar cada uma dessas revelações bombásticas. E acreditem, são muitas. O livro que causou alvoroço na internet antes mesmo de chegar às livrarias. Vamos começar do começo. Antes mesmo do novo livro de Tom Bower, Traitor, chegar às prateleiras, antes de um único exemplar ser vendido a um único leitor, a equipe de Meghan Markle já estava em pânico total. Pense nisso por um segundo. O livro não havia sido lançado. Ninguém o tinha lido. E, no entanto, seu porta-voz divulgou uma declaração chamando o livro. E quero que vocês se lembrem desta frase. De uma conspiração delirante e melodrama. Acusaram Bower de cruzar a linha da crítica para a obsessão. Chamaram-no de alguém que constrói teorias cada vez mais elaboradas sobre pessoas que não conhece. Eis a pergunta que você precisa se fazer. Se o livro era tão insano, tão ridículo, tão melodramático, por que entrar em pânico antes mesmo de alguém lê-lo? Por que não deixar o livro ser lançado e permitir que o público risse dele? Porque eles sabem o que tem dentro. É por isso. E aqui está a deliciosa ironia. Aquela declaração frenética e desesperada não prejudicou Tom Bower nem um pouco. Impulsionou seu livro direto para o primeiro lugar na Amazon. Da noite para o dia, a própria equipe de Meghan lhe entregou um best-seller de bandeja. Quando Bower foi questionado diretamente na entrevista se tinha algum problema com Meghan, se simplesmente não gostava dela, ele não hesitou. Ele disse claramente, não, eu não gosto dela. Já escrevi 29 livros. Não escrevo sobre pessoas que gostam de mim ou sobre quem eu gosto. Meu critério para escrever não é se eu gosto delas, mas sim se são pessoas famosas, que buscam nos influenciar, que buscam lucrar com a fama e que buscam manipular a própria imagem. Isso não é uma vingança. É um jornalista fazendo o seu trabalho. E sua conclusão, após anos de investigação, é que Meghan Markle é uma pessoa que, em suas palavras, causou enorme dano à família real, que foi profundamente imprecisa em muitas questões, e que ele descreve como alguém que simplesmente suga o valor de todas as instituições às quais se vincula, tira proveito delas, as explora e lucra com elas sem oferecer nada de substancial em troca. Palavras fortes, sem dúvida. Mas, como veremos, as evidências que ele apresenta são difíceis de contestar. O colapso da Netflix e a geleia que ninguém está comprando. Vamos falar sobre a manchete que deu início a toda essa história. Em 6 de março de 2026, a Netflix confirmou oficialmente o fim de sua parceria com a marca de estilo de vida de Meghan Markle. E essa não foi apenas uma decisão de negócios, foi um veredito. A Netflix era sócia investidora nesse empreendimento. Isso significa que eles tinham um investimento financeiro real, dinheiro de verdade, investimento real, e simplesmente desistiram. Agora, como era de se esperar, a equipe de Meghan imediatamente tentou apresentar isso como um momento planejado de crescimento mútuo e empoderador. Seu porta-voz divulgou um comunicado dizendo, como sempre, ela estava pronta para seguir seu próprio caminho. A Netflix, diplomaticamente, disse que ficou feliz por ter desempenhado um papel. Mas aqui estão os números que realmente nos dizem. E os números não manipulam. O reality show de Meghan, Love Meghan, estreou em março de 2025. A primeira temporada não conseguiu entrar no top 300 da Netflix. A segunda temporada teve aproximadamente 2 milhões de visualizações e ficou de fora do ranking. De acordo com a Variety, ficou em 436º lugar entre todos os programas da plataforma no primeiro semestre do ano. Deixe-me colocar isso em perspectiva para você. Existem milhares de séries, documentários, filmes e especiais na Netflix. With Love, Meghan ficou em 436 lugar. Isso não é um erro de arredondamento. Não é um começo lento. É um desastre. E os produtos? Pior ainda. A Variety noticiou que a Netflix tinha um excedente de seus produtos. Jazz, Mistress Parabolo, geleias, totalizando mais de 10 milhões de dólares em valor. Tudo estocado em um armazém, sem ser vendido.
Agora, vamos falar especificamente sobre a geleia, porque é aqui que a história fica realmente extraordinária. Tom Bauer não se limitou a repetir o que a equipe de Megan dizia sobre o produto. Ele foi investigar, rastreou os fabricantes reais. Não era uma charmosa cozinha de fazenda em Montecito, nem Megan mexendo morangos com carinho enquanto a pequena Liette observava de sua cadeirinha. Era uma fábrica de engarrafamento em Ohio e Illinois. Os potes eram de origem diferente. Eram os morangos que Megan descreveu com tanta beleza colhendo de seu próprio jardim, aqueles sobre os quais ela falava com tanto carinho e autenticidade. O produto não reflete essa história de forma alguma. Bauer confirmou que, ao localizar tanto a fábrica de engarrafamento quanto os fabricantes de potes, descobriu que haviam vendido muito poucos potes para a fábrica. A alegação de vendas de geleia na casa dos 27 milhões de dólares americanos, Bauer foi até a fábrica. Verificou com o fabricante das garrafas. Ele afirma categoricamente: não se deve acreditar em tudo o que eles divulgam. As velas que chegaram aos clientes sem pavio. A geleia descrita pelos consumidores como aguada e líquida. Toda a marca as ever, que deveria ser a maior conquista de estilo de vida de Megan, tornou-se um símbolo de algo muito mais prejudicial do que um fracasso comercial. Tornou-se um símbolo de falta de autenticidade. E aqui está o cronograma financeiro que você precisa entender. O contrato original da Netflix, assinado em 2020, valia cerca de 100 milhões de dólares americanos. Em agosto de 2025, esse valor já havia sido reduzido para o que se chama de contrato de prioridade. Isso significa que a Netflix tem prioridade na escolha de novos projetos, mas não há pagamentos garantidos, nem adiantamentos para grandes produções. O pagamento é feito apenas por resultados, e os resultados não têm sido bons. O Spotify seguiu o mesmo caminho. Quando o contrato terminou em 2023, um executivo sênior do Spotify chamou Harry e Meghan de vigaristas declarados publicamente. Não se trata de uma fonte anônima descontente sussurrando para um tabloide. É um executivo identificado de uma das maiores plataformas de áudio do mundo, falando abertamente. Então, a pergunta que fica é: quanto dinheiro Harry e Meghan realmente têm e por quanto tempo isso vai durar? O colapso da caridade. Números alarmantes. Enquanto a história da Netflix dominava as manchetes, algo ainda mais revelador emergia silenciosamente dos registros de doações da instituição de caridade de Harry e Meghan, a Fundação Archwell, agora renomeada Archwell Philanthropies, o que por si só já diz muito. Teve suas declarações de imposto de renda de 2024 divulgadas esta semana, e os números são alarmantes. Em 2024, a fundação recebeu apenas 2,1 milhões de dólares americanos em doações. Compare isso com os 13 milhões de dólares americanos de 2021. Isso representa um colapso de mais de 80% no interesse dos doadores em apenas 3 anos. Entretanto, as despesas e doações para instituições de caridade chegaram a 5,1 milhões de dólares americanos. Isso representa um déficit de 2,5 milhões de dólares americanos em apenas um ano. Em outras palavras, eles gastaram mais que o dobro do que arrecadaram. Ao mesmo tempo, a instituição de caridade demitiu 60% de seus funcionários. Membros da alta administração vêm saindo há anos. Pelo menos 5 executivos já deixaram a organização. Mais recentemente, James Hole, que estava com Harry desde antes do casamento, e era uma das últimas pessoas que realmente entendiam o que o casal havia passado dentro do palácio, renunciou e retornou à Grã-Bretanha. O diretor de comunicação, contratado em março de 2025, também deixou o cargo em menos de um ano. Os consultores de gestão de crises de relações públicas que analisaram publicamente esses documentos não pouparam palavras. Um deles afirmou que os gastos do casal criam a impressão de que eles estão usando a fundação como Acito, um baú de brinquedos para seus interesses pessoais. Outro alertou que, sem transparência radical, não mudanças de marca, não oportunidades para fotos, a organização enfrenta o que ele chamou de fracasso total. Mas talvez o detalhe mais estarrecedor de todos seja: em uma declaração de imposto de renda anterior, o casal relatou dedicar apenas 1 hora por semana ao trabalho da fundação. 1 hora por semana. Essas são 2 pessoas que deixaram a família real, renunciaram aos seus papéis, abandonaram tudo. Em parte, alegaram que queriam se dedicar ao trabalho filantrópico com mais liberdade e que dedicavam apenas 1 hora por semana a ele. Pense no que isso realmente significa. Pense no que isso revela sobre quais são as suas verdadeiras prioridades. Agora,
Tom Bauer vai além de qualquer declaração financeira, pois passou anos reunindo relatos de pessoas que estavam presentes, observando tudo de perto. E o que esses relatos descrevem é um padrão de comportamento que vai muito além da má gestão. Colômbia, África e a auto-obsessão em exibição. Comecemos pela Colômbia. Meghan foi convidada para a Colômbia pela vice-presidente, uma mulher que cresceu em extrema pobreza em uma vila mineradora, uma mulher cujos próprios filhos tiveram que ser evacuados do país sob ameaças de morte. Ela convidou Meghan na esperança de que a duquesa contribuísse significativamente para instituições de caridade voltadas para crianças. Em vez disso, Meghan fez um discurso sobre como as mulheres precisam encontrar suas vozes. Ela falou sobre si mesma. Falou sobre o orgulho que sentia da pequena Liette por ter encontrado a sua. Sentou-se ao lado de uma mulher cuja família havia enfrentado perigo real de vida ou morte e transformou toda a ocasião em uma narrativa pessoal. Tom Bauer descreveu a situação com clareza. Ela é, disse ele, tão egocêntrica, tão imune à realidade alheia, que não consegue evitar de transformar tudo, cada ambiente, cada discurso, cada causa, em algo sobre a sua própria história. E então temos a revelação de Tom Bauer de que Meghan, apesar do famoso noivado sob as estrelas africanas, na verdade odeia a África. Ela odiou a viagem à África do Sul. Odiou ficar no que Bauer chama de uma tenda glorificada. Tudo ali entrava em conflito com a expectativa que ela tinha de como sua vida deveria ser. Agora, vamos falar sobre a Centabal, a instituição de caridade que Harry cofundou especificamente para ajudar crianças africanas que vivem com HIV e AIDS. Uma causa genuinamente nobre, uma instituição de caridade que fazia um trabalho importante. Barr revela que Harry não visitava o projeto da instituição de caridade em Lotho há 5 anos. 5 anos. A diretora executiva da instituição, Sophie Chandala, descrita como uma mulher formidável que não estava ali para promover a imagem dos Sussex, disse a Harry sem rodeios. Sua imagem, seus constantes ataques à família real estão prejudicando nossa capacidade de arrecadar fundos. Harry não reagiu bem. A última pausa aconteceu em uma partida de polo na Flórida. A instituição arrecadou mais de 1 milhão de libras no evento. Meghan chegou no último minuto com Serena Williams. Ela exigiu champanhe. O evento era patrocinado por uma marca de bourbon. Não havia champanhe, nem balde de gelo. Ela mandou um funcionário comprar um. O time de Harry venceu a partida. Sophie Chandaka deveria entregar o troféu, mas Meghan, sabendo que as câmeras estavam gravando para sua série da Netflix, empurrou Chandaka para o lado e entregou a taça a ela mesma. As imagens de Sophie Chandaka sendo fisicamente empurrada para fora de sua posição para que Meghan pudesse ficar na frente das câmeras foram descritas como, nas palavras de Bauer, absolutamente horríveis em termos de relações públicas de Meghan. O que aconteceu a seguir foi extraordinário. Harry ligou para Chandaka e exigiu que ela divulgasse uma declaração dizendo que esse sempre fora o plano e que isso refletia bem em Meghan. Chandaka se recusou. Harry, segundo fontes internas, ficou furioso. Chandaka posteriormente tornou o caso público e o denunciou. E Harry renunciou à instituição de caridade que havia cofundado. Pense nisso. A instituição de caridade criada para ajudar crianças que morriam de AIDS na África. Harry desistiu do projeto porque o CEO não mentiria para proteger a imagem da esposa em uma série da Netflix. A ameaça aos títulos e porque Harry teme William. Aqui está algo que, segundo Bauer, realmente assusta Harry. E com razão. Quando o príncipe Andrew perdeu seus títulos, a posição oficial durante anos foi de que era constitucionalmente impossível destituir um membro da realeza de seus títulos sem uma lei do parlamento. Isso era tratado como um fato constitucional imutável. Especialistas citavam esse fato. Fontes do palácio repetiram isso. E então alguém simplesmente assinou algumas cartas patentes e Andrew foi destituído do trono da noite para o dia. Essa impossibilidade constitucional acabou sendo uma manobra que pôde ser desfeita em uma tarde. Harry sabe disso. Segundo Bauer, Harry está bem ciente de que, quando William se tornar rei, o que, considerando a saúde debilitada do rei Charles, pode acontecer antes do que muitos esperam. Ele enfrentará exatamente o mesmo destino. William não quer uma família real rival e hostil operando a partir da Califórnia. Ele não quer que Harry e Meghan continuem a monetizar os títulos de Sussex, usando o status real para vender geleia e comparecer a eventos pagos na Austrália. A $1.700 americanos o ingresso. E aqui está o detalhe crucial.
O Acordo de Sandringham, assinado quando Harry e Meghan se afastaram dos deveres reais, os impedia especificamente de monetizar seus títulos. Bauer argumenta que eles violaram esse acordo repetidamente na Colômbia, na Nigéria e agora com essas aparições na Austrália. Se William chegar ao trono e concluir que já chega, o mecanismo para agir já existe. Andrew provou isso, e Bauer é claro. William não hesitaria em destituir não apenas Harry e Meghan de seus títulos, mas potencialmente também seus filhos, porque ele não precisa e não tolerará uma operação real, rival e hostil sediada em Montecito. Esta viagem à Austrália, aliás, já é um desastre de relações públicas antes mesmo de começar. Uma petição com 32 mil assinaturas, exigindo que dinheiro público não seja usado para a visita, está circulando. A equipe de Sussex se apressou em afirmar que a viagem não custaria nada aos contribuintes australianos. Mas, como disse um comentarista, as pessoas sabem. Elas conseguem ver o padrão Colômbia, Nigéria, Canadá e agora Austrália. Recursos governamentais, acesso oficial, infraestrutura financiada pelos contribuintes. Tudo usado para criar o pano de fundo para um casal que comercializou sua identidade real enquanto alega ter se afastado dela. A farsa, como Bauer coloca sem rodeios, está se tornando visível para todos. Hollywood não está esperando por Meghan. Com o acordo com a Netflix cancelado e a Archewell perdendo dinheiro a rodo, algo interessante começou a acontecer em Hollywood. Os aliados de Meghan têm divulgado que ela está planejando um retorno triunfal à atuação. Eric Roberts, irmão de Julia Roberts, deu uma entrevista esta semana, afirmando que Meghan voltará a atuar e, em suas palavras, surpreenderá a todos. Sua esposa, diretora de elenco, disse que já era hora. Há apenas um problema significativo com tudo isso. A própria Meghan declarou à Variety em 2022. Minha intenção não é, de forma alguma, voltar a atuar. Ela vem dizendo há anos que a carreira de atriz ficou para trás e Hollywood, apesar do apoio de Eric Roberts, não está exatamente estendendo o tapete vermelho para ela. Uma fonte da indústria descreveu Meghan como alguém com uma mentalidade tão arrogante que lhe falta a disciplina e a humildade necessárias para competir de verdade em uma área da qual se afastou anos atrás. A avaliação foi contundente. Ela quer aparecer como a principal estrela de primeira grandeza, não como alguém que precisa reconquistar seu espaço. E então houve o momento que disse mais do que qualquer comunicado de imprensa jamais poderia. Numa estreia recente, o ator Jack Quaid foi questionado em frente às câmeras sobre estrelar ao lado de Meghan em um filme da Amazon. Ele teve um momento visível e inconfundível de espanto. Fez uma pausa. Disse, e esta é uma citação direta, foi uma loucura. E imediatamente mudou de assunto para elogiar o resto do elenco. Não a Meghan, mas o resto do elenco. Em Hollywood, se você não tem nada de bom para dizer sobre alguém, diz algo elogioso sobre outra pessoa e segue em frente rapidamente. Foi exatamente isso que Jack Quaid fez. Nenhuma palavra de elogio. Nenhuma. Apenas que era uma loucura. E uma rápida mudança de assunto que diz tudo o que você precisa saber sobre como a indústria realmente se sente em relação ao retorno de Meghan, o alerta de Tina Brown e por que William é a incógnita. Agora, você poderia esperar que toda a preocupação com Harry e Meghan viesse exclusivamente de críticos, de monarquistas, de pessoas que nunca foram fãs. Mas esta semana, um alerta veio de uma direção muito diferente e muito inesperada. Tina Brown, autora dos Palace Papers, uma mulher outrora considerada simpatizante dos Sussex, publicou um artigo em seu Substack fazendo uma pergunta incisiva e perturbadora. Será que os Windsor estão subestimando o problema dos Sussex? Seu alerta não era de que Harry e Meghan são maravilhosos e incompreendidos e precisam ser acolhidos de volta. Era o oposto. Ela argumentou que a família real não compreendeu adequadamente o perigo que o casal continua a representar para a instituição, para o futuro reinado de William e para a reputação internacional da monarquia. Ela apontou especificamente para a viagem à Nigéria. Harry e Meghan voaram em um avião particular fornecido por um empresário nigeriano que, como se descobriu mais tarde, era procurado nos Estados Unidos por acusações de lavagem de dinheiro, sem assessores do palácio, sem a devida diligência. E Bauer traça a comparação explicitamente. O mesmo padrão, diz ele, que levou à queda do príncipe Andrew. Voar em jatos particulares com figuras questionáveis cujos antecedentes ninguém havia verificado porque ninguém com o conhecimento institucional adequado estava presente para impedir.
O próprio Bauer discorda da solução proposta por Brown, que envolve trazer os Sussex de volta ao convívio familiar de forma limitada e controlada. Segundo ele e pessoas próximas a William, permitir que Harry e Meghan voltem a conviver com a família real simplesmente lhes daria novo material, novos segredos e uma nova plataforma. A ameaça, argumenta Bauer, precisa ser administrada à distância, não acolhida. E o príncipe William, por sua vez, permanece em completo silêncio. Sem série na Netflix, sem entrevista reveladora, sem livro de memórias. Ele e Catherine absorveram anos de ataques, incluindo revelações do livro de memórias de Harry sobre os momentos familiares mais pessoais e privados, com o que Bauer descreve como um silêncio digno, sabendo que qualquer coisa dita publicamente poderia acabar em um artigo da revista People ou em outro livro sobre os Sussex. Mas o silêncio, como Bauer deixa claro, não significa inação. A realidade financeira. E quanto tempo isso pode durar? Vamos juntar tudo isso porque o panorama financeiro, quando analisado em conjunto, é realmente impressionante. Só a segurança de Harry e Meghan custa entre 1,5 dólares americanos e 2 milhões de dólares americanos por ano. A hipoteca da mansão deles em Montecito, avaliada em 14 milhões de dólares americanos, cobre os custos de manutenção. Bauer estima, de forma conservadora, que as despesas anuais mínimas sejam de 3 a 4 milhões de dólares americanos, o que significa que eles precisam ganhar muito mais do que isso só para cobrir os custos. E as fontes de receita estão secando uma a uma. Spotify acabou. O contrato original com a Netflix também acabou. E agora eles operam de forma independente, com 10 milhões de dólares americanos em produtos encalhados em um depósito. A Archwell opera com um déficit anual multimilionário e está demitindo funcionários em um ritmo alarmante. O dinheiro disponível, estimado em mais de 20 milhões de dólares, não durará para sempre nesse ritmo de gastos. Bauer estima que suas despesas anuais exigem receitas de, no mínimo, 4 a 5 milhões de dólares. E, no momento, a fonte de renda mais clara no horizonte são as aparições públicas remuneradas, como o evento na Fazenda de Saúde Australiana, a 1.700 dólares por ingresso. Essa é a situação financeira a que se chegou. E aqui está a tese principal de Bauer, o argumento que permeia todo o seu livro. Harry e Meghan ganharam seu dinheiro inicial vendendo um produto específico, acesso aos bastidores da família real. As histórias, as queixas, as acusações. Esse produto teve um valor enorme por um período. A entrevista com Oprah, o documentário da Netflix, o livro de memórias. Audiências enormes, checks enormes. Mas esse produto tem prazo de validade. Depois que essas histórias são contadas, depois que o público as ouve, depois que a boa vontade, a indignação ou a curiosidade se esgotam, o que resta? O que vender em seguida? A resposta de Ba é que o produto acabou. Eles ficaram sem pessoas dispostas a acreditar na narrativa. A Netflix disse isso. O Spotify disse isso. Os doadores disseram isso. O público está dizendo isso. O casal que deixou a Grã-Bretanha alegando ter sido silenciado passou 5 anos tentando chamar a atenção. O problema, como disse uma fonte interna esta semana, é que ninguém mais está ouvindo. O desfecho e o que vem a seguir. Então, onde tudo isso realmente deixa Harry e Meghan? A avaliação de Tom Bauer é sombria, mas clara. Em suas palavras, eles são estrelas cadentes. Conhecidos mundialmente, mas globalmente diminuídos. Sua reputação desmoronando, seu status se deteriorando, suas finanças encolhendo e o público assistindo a tudo isso em tempo real. Existe um caminho de volta para a família real? Bauer não acredita. Não publicamente com o rei nos jogos invictos em Birmingham, que é exatamente o que Harry deseja. Não com William. Quay, segundo Bauer, está horrorizado com Meghan, chocado com o que ele considera sua duplicidade, sua pretensão de querer fazer parte da equipe e as revelações que se seguiram nas entrevistas com Oprah, na série da Netflix e no livro de memórias. A questão dos títulos, se Harry e Meghan continuarão sendo o Duque e a Duquesa de Sussex, se seus filhos carregarão o título real, não será resolvida por um debate público. Alerta Bauer. Será resolvida por carta patente, de forma discreta e decisiva, assim como aconteceu com Andrew. E uma última carta permanece na mão de Meghan. Bauer a levanta ele mesmo, quase com um tom de inevitabilidade resignada. Um livro, uma autobiografia de Meghan. Ele acredita que isso vai acontecer. Acredita que será excepcionalmente bem escrito. Não totalmente verídico, mas fascinante.
Porque, ao contrário de seus livros, que estão sujeitos a restrições legais e verificação, a autobiografia de Meghan poderia incluir conversas com a falecida rainha e outros membros da família real que são completamente inverificáveis e incontestáveis. Isso, segundo Bauer, é a sua carta na manga, a sua fonte de renda definitiva. E mais do que qualquer geleia que não vendeu, mais do que qualquer contrato com a Netflix que fracassou, mais do que qualquer instituição de caridade que foi à falência, uma autobiografia de Meghan é a ameaça financeira e a reputação que tira o sono daqueles dentro do palácio. O casal que chegou à Califórnia alegando estar livre agora, por todos os indicadores mensuráveis, está ficando sem caminho. O dinheiro está escasso, os negócios acabaram, a boa vontade evaporou, a indústria seguiu em frente. Tom Bauer vem dizendo isso há anos e, neste momento, está se concretizando exatamente como ele previu. O desfecho chegou e não é nada animador. Então, aqui está. Todas as revelações bombásticas da entrevista mais explosiva de Tom Bowers até agora. O colapso da Netflix, o desastre da instituição de caridade, a geleia que ninguém comprou, a ameaça ao título por parte de William, a indiferença de Hollywood e a realidade financeira que está se tornando impossível de esconder. Então, quero saber a sua opinião. Você acha que Harry e Meghan vão encontrar um caminho de volta? Você acha que o suposto livro de memórias de Meghan se tornará a opção nuclear que mudará tudo? Você acha que William vai abdicar dos títulos assim que chegar ao trono? Ou você acha que toda essa história se dissipará silenciosamente, não com um estrondo, mas com um silêncio lento e indigno? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Essa comunidade sempre tem opiniões perspicazes sobre histórias como essa, e eu realmente quero saber onde vocês acham que isso vai terminar. Se esse vídeo te fez refletir, clique no botão gostei. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo e participarem da conversa. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque essa história está longe de terminar. Novidades surgem quase todas as semanas e estaremos aqui para acompanhar cada uma delas conforme forem acontecendo. Até a próxima!